começando mais um Bem Viver, nossa prosa semanal sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Tudo isso faz parte de uma proposta para um mundo mais justo, com dignidade humana e respeito pela natureza. E por aqui você vai conhecer iniciativas em todo o Brasil que mostram que essa revolução é possível. No programa de hoje, você vai ver no Momento Agroecológico o casal que pedalou mais de 10 mil quilômetros pela América Latina em busca de sementes crioulas. O Alimenta Saúde mostra o jeito certo de consumir o óleo de coco. E no Comida de Verdade, a Letícia Massula ensina uma pasta deliciosa com um dos alimentos mais importantes da cultura alimentar brasileira. O quadro de entrevista traz um dos principais pensadores indígenas do Brasil, o escritor Daniel Munduruku. Viagem à pré-história. No Mosaico Cultural você vai conhecer os sítios arqueológicos que podem gerar renda para famílias assentadas no sertão alagoano. Então fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O agronegócio, além de degradar a terra e as águas, ainda diminui a diversidade dos alimentos que a gente consome. Para ir contra essa corrente, o trabalho de coleta, troca e armazenamento de sementes é fundamental. Então vamos saber mais sobre os bancos de sementes no Momento Agroecológico e, de quebra, conhecer a história de um casal que pedalou mais de 10 mil quilômetros em busca de sementes crioulas. O que levaria um casal a viajar mais de 10 mil quilômetros de bicicleta pela América do Sul? No início da década de 90, Manuel Inácio e Ivânia de Alencar saíram do interior cearense em busca de um sonho em comum: resgatar e compartilhar sementes crioulas. A saga virou filme, lançado em 2011. Lá vamos de bicicleta em comunidades rurais, na campanha de resgate das sementes naturais. A decisão de pegar a estrada em países como a Argentina e o Paraguai foi tomada após o casal conquistar o direito à terra em um assentamento no município de Pentecoste. No local, logo perceberam que não conseguiriam cultivar alimentos de forma saudável, livre de transgênicos e com autonomia. Não tinha sementes para reproduzir, a gente estava dependentes do mercado. No Brasil, ainda é viva e comum a cultura de estocar e espalhar variedades crioulas entre roçados e comunidades. E os bancos ou casas de sementes são os locais onde as espécies são armazenadas para cada época de plantio. Então, essa estratégia, que é uma estratégia familiar, ancestral, ela se torna tão grande, tão viável para a preservação do planeta e manutenção da vida e da produção na comunidade, que ela se torna uma estratégia comunitária, de comum unidade. Uma unidade comum em função do alimento, e da guarda. O modelo agroindustrial de produção de commodities alterou os aspectos culturais das comunidades camponesas e tradicionais. O marco dessas mudanças se deu após a Segunda Guerra Mundial e o surgimento de novos paradigmas tecnológicos para o campo. A chamada Revolução Verde é nada mais nada menos que o surgimento, mesmo assim o princípio do agronegócio. Aí some aquela coisa da cultura, do saber lidar com a terra, da agricultura. Já não é mais agricultura, agora é agronegócio. A gente vai ver que a ideia da semente como uma mercadoria, um bem que você compra numa casa agropecuária, ela é recente, muito recente na verdade, se comparado com toda a história da agricultura. Os grandes latifúndios e a pouca variedade de alimentos causam hoje a chamada erosão genética, que nada mais é que a perda de espécies tradicionais. E o processo impacta diretamente a soberania alimentar no planeta. A agricultura, à medida que ela foi montada em cima dessa ideia de grandes extensões e baixa diversidade, ela reduz também aquilo que a gente consome. O resgate, conservação e multiplicação das sementes crioulas são hoje pilares da agroecologia no Brasil. Enquanto nós plantávamos, a cultura nos alimentava o corpo e o espírito também. E esse movimento de salvamento de algo
que é o princípio da vida. No nosso site tem uma reportagem em texto ainda mais completa com toda essa história e que traz o link para o documentário. Então entra lá em brasildefato.com.br, coloca na busca Ciclovida, que é o nome do documentário, que já vai aparecer fácil para você. Óleo de coco, tá aí um ingrediente polêmico. Uma hora ele é vendido como um alimento quase mágico, depois vira vilão. Mas afinal, quais são os benefícios do óleo de coco? E qual a quantidade e a maneira certa de usar? Vamos conferir no Alimenta Saúde. Extraído de uma fruta tropical encontrada em todo o país, o óleo de coco é cada vez mais conhecido pelos brasileiros. Em pratos salgados, ervas e temperos ajudam a disfarçar o gosto marcante do coco. Nas receitas doces é o inverso, ele ajuda a realçar o sabor. Mas na culinária a principal regra é o equilíbrio. A chefe Malu Lobo não gosta de fazer cozimentos longos usando óleo. O objetivo, não perder suas propriedades nutricionais. Tento preparar assim, panela fria, coloco o óleo de coco, entendeu? E eu vou aquecendo ele aos poucos e já coloco a cebola, o alho, enfim, o que eu vou preparar, tá? Eu não gosto de fazer aquele superaquecimento do óleo. Por quê? Porque ele vai perder propriedade, sim. Nos alimentos, cabe às gorduras o papel de dar sabor, estrutura e aquela textura mais cremosa. Mas é preciso saber usá-las. Presentes nos óleos vegetais mais tradicionais e na margarina, as gorduras poliinsaturadas, se consumidas em excesso, são as que podem levar à obesidade e às doenças cardiovasculares. Já as monoinsaturadas, que estão no óleo de coco, são as únicas que a ciência ainda não comprovou impactos negativos para a saúde. É o que explica o nutrólogo Roberto Navarro. Além da rápida absorção pelo organismo, ele destaca também a presença do ácido láurico, que estimula o bom colesterol. Quando ele chega no estômago e sofre a ação do ácido clorídrico, que é muito ácido, ele se transforma numa outra substância chamada monolaurina. Essa substância, ela tem efeito bactericida, ela consegue diminuir, matar bactérias ruins na nossa microbiota. Tem efeito viricida também, ele controla o crescimento de vírus, ele tem o efeito de matar alguns vírus. E tem o efeito de diminuir o crescimento de um fungo chamado Candida albicans, que é um tipo de fungo que coloniza, às vezes, o nosso intestino. Então, ele tem efeito antifúngico, antiviral e antibacteriano. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Na hora de comprar, é bom verificar se o óleo foi extraído a frio. É importante também consumi-lo com moderação. De uma forma geral, uma colher de sopa ao dia é o recomendado para o uso do alimento. Você vai fazendo substituições dentro de uma receita buscando uma maior saudabilidade, né? Não que esteja errado usar manteiga, mas que hoje as pessoas já têm um consumo muito alto de gordura saturada. Então nós vamos fazer uma troca por uma gordura de uma fonte melhor, uma gordura mais inteligente. Uma das receitas da Malu com óleo de coco é a maionese de abacate vegana. Uma maionese geralmente ela é feita com ovo, né, e com óleo refinado. Então a gente está trocando isso, né? Eu estou buscando uma base cremosa do abacate, trazendo uma emulsão aí com óleo de coco. A gente continua nesse clima de receita cremosa com comida de verdade. Difícil pensar num alimento que represente mais a nossa cultura alimentar brasileira que o feijão, né? Afinal, ele é nutritivo, saboroso e alimenta famílias inteiras numa panelada só. Hoje, a Letícia Massolo ensina pra gente mais um jeito de partilhar o nosso amado feijão na forma de uma pasta deliciosa com uma farofinha de bacon. Oi pessoal, tudo bem? Na receita de hoje nós vamos com ele, o feijão maravilha, essa importante e rica leguminosa que alimenta e faz a festa da brasileirada. Com ele vou fazer essa pastinha aqui, parecida com o hummus que a gente faz com grão de bico, só que vou fazer de feijão preto, bem temperado, com coentro e para finalizar, uma farofinha de bacon. Vem comigo que você vai aprender. Para a receita de hoje você vai precisar de feijão cozido, meio dente de alho, cebola roxa picadinha, talo de coentro laminado bem fino, folhas de coentro,
salsinha laminada bem fina, pimenta de cheiro e pimenta calabresa seca. Para finalizar, uma farofinha de bacon. Você vai usar bacon, cebolinha verde, raspinha de limão. Para temperar tudo, azeite e sal. Feijão é uma leguminosa que pra gente é um pouquinho difícil de digerir. Para ajudar na digestão, cozinha sempre com uma folhinha de louro. Faz toda a diferença. Toda vez que você quiser o grão íntegro, que você quiser controlar o ponto dele, cozinha sem a panela de pressão. Na panela de pressão, ele vai ficar mais pastoso e é melhor mesmo para usar na feijoada, no feijão refogado. Para usar em receitas como hoje, prefira sempre cozinhar sem pressão e assim você controla o ponto muito mais facilmente. Você sabe por que 9 entre 10 brasileiros preferem feijão? Porque esse danadinho aqui, além de gostoso, é super nutritivo. É uma fonte de proteína vegetal muito importante. E mais do que isso, ele é fácil de cultivar. Ele sempre indica onde tem pessoas, né? Onde tem habitação humana. Ele sempre está em volta das casas. Tanto que, de uma maneira um tanto machista, ele já foi chamado de cultivo de mulher. Porque as mulheres plantam ali em volta de casa. Ele é um importante fixador humano, né? Se antes a gente era nômade, ficava por aí, feijão foi um dos responsáveis para a gente parar, plantar e esperar para colher. Por isso que a gente gosta tanto do feijãozinho nosso de cada dia. Deixa eu te contar aqui uma historinha interessante envolvendo feijão. Você sabia que a gente chama comida de boia por causa do feijão? Era assim que o exército brasileiro chamava a comida, que em geral tinha um feijão ralo com os grãos boiando. Então era uma maneira irônica de dizer, vamos lá, pra boia, ou seja, aquele feijão ruim, ralo. E até hoje a gente continua chamando feijão de boia, é o nosso sustento. Para cozinhar o feijão sem panela de pressão, só tem um jeito. Você deixa ele de molho em água na véspera, 12 horas, e aí você cozinha na panela comum. Em geral, 30, no máximo 40 minutos, ele está perfeito. Escorre bem o feijão e reserva a água do cozimento. Tritura esse feijão no mixer com um pouco da água do cozimento, até obter uma pasta bem homogênea. Junta meio dente de alho e tritura também. Pega essa pastinha e junta cebola roxa em cubinho, talo de coentro laminado, pimenta de cheiro, pimenta calabresa, salsinha, sal. Mistura bem. Reserva. Frita as lâminas de bacon até elas ficarem bem crocantes e douradas. Escorre bem em uma peneira de alumínio. Tritura as lâminas de bacon no mixer, formando uma farofinha. Mistura essa farofinha com cebolinha verde e raspa de limão. Em uma travessa, coloque a pasta de feijão, finaliza com um fio de azeite e por cima toda aquela farofinha de bacon. Coloca algumas folhinhas de coentro e um pedacinho de limão para acompanhar. É uma delícia para comer com pão. E é com esse ingrediente rico, nutritivo e tão importante para a cultura alimentar brasileira que hoje eu me despeço, na esperança de que nunca nos falte feijão no prato. Até a próxima! Obrigada, Letícia, por mais essa receita maravilhosa. E você de casa, se fizer, marca o Instagram do Brasil de Fato pra gente saber como ficou. É @Brasil de Fato.
tosse é um reflexo natural do aparelho respiratório e surge como consequência de algum tipo de irritação. Nas crianças, o sintoma tem sido muito comum nesse período do ano e o que não faltam são pais levando os pequenos nos consultórios médicos cheios de preocupação. Como saber o tipo de intervenção adequada? Vamos ver a orientação da pediatra Fabiana Botelho na Dica de Saúde. E a gente sempre pergunta o que fazer com a tosse, né? Quando que a gente tem que medicar, qual xarope, qual medicamento que eu dou. E o segredo é o seguinte, a primeira coisa para tosse, a gente está tendo muito essa tosse, é uma tosse viral. Não é em si uma tosse alérgica, é uma tosse viral, causada por vírus, tá? E todo vírus ele tem começo, meio e fim. Infelizmente, a gente fica com o coração apertado, meu Deus, mas eu tenho alguma coisa para fazer? Não, nós não temos xaropes que realmente ajudem alguma coisa na tosse para criança. A principal tratamento é inalação com soro, inalação com soro, inalação com soro e lavagem nasal, tá? São bastante inalações, incansavelmente. Fazer bastante, hidratar bastante, isso é importante. Quando a gente entra com medicação, quando a criança está cansada para respirar. E quais são os sinais de desconforto respiratório? Por exemplo, é uma criança que é um lactente sibilante, é um asmático. Então, tem tosse, chiado no peito, respiração muito ofegante, falta de ar, começar a fazer aquele buraquinho aqui na garganta para respirar, começar a abrir e fechar o narizinho para respirar, ver que a barriguinha sobe e desce muito rápido. Esses são sinais de que a criança não está bem. E outra questão que a gente entra é aquela tosse de cachorro, aquela tosse que evolui como uma laringite. A criança ficou rouca, a criança ficou afônica, ela não tem voz. Aí, às vezes, a gente precisa entrar com um anti-inflamatório, mas são casos bem específicos que a gente entra com a medicação. O principal tratamento é inalação com soro e lavagem nasal. Tá na hora do nosso quadro de entrevista. Com mais de 50 livros publicados no Brasil e no exterior, Daniel Munduruku é um dos principais pensadores indígenas brasileiros. Em 2021, ele comemora 25 anos de carreira e disputa uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Na conversa que você confere agora, Daniel Munduruku fala da luta indígena pelo bem viver e da importância de desfazer estereótipos por meio da literatura. Eu escrevo para não esquecer as coisas que eu vivi, a minha memória de vida, a minha memória ancestral, uma forma de manter viva dentro de mim mesmo tudo aquilo que eu aprendi e, portanto, escrever é um ato de egoísmo nesse sentido, porque, antes de mais nada, a ideia é mesmo não esquecer das coisas que eu aprendi. E o segundo motivo é por engajamento. Escrevo por entender que é a minha maneira de fazer política, é a minha maneira de ajudar o Brasil a pensar o Brasil, é a minha maneira de pensar o Brasil, a pensar o Brasil que ele não conhece, né? O Brasil que foi sempre ocultado nas narrativas hegemônicas que nós sempre tivemos. E, dessa maneira, eu imagino estar contribuindo para que a sociedade brasileira volte um pouco sobre si mesma, se reconheça e possa, de fato, seguir adiante num caminho que eu acredito ser o caminho mais adequado para o Brasil, que é o caminho da felicidade. E a felicidade do Brasil está na sua diversidade. Só que nós aprendemos a não gostar da diversidade nossa, né? Aprendemos a não gostar do nosso passado, da nossa memória. Nosso pensamento, o pensamento ocidental, ele está constantemente sendo jogado para dar soluções para um tempo que ainda vem. Portanto, ele não vive o presente, o agora, ele está sempre em busca de um futuro, e esse futuro tem muito a ver com acúmulo de bens, com riqueza, com produção e tudo mais.
As populações indígenas, elas sempre se consideraram parte da terra, né? Portanto, são sociedades que pensam o tempo a partir de uma lógica da circularidade. Ou seja, a gente olha o passado e vive o presente. O passado é a memória, que nos diz quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. O presente é para viver essas respostas, essas indagações, e numa permanente transmissão de saberes. É a isso que nós chamamos de pedagogia, né? Pedagogia do bem viver. Ou seja, é o caminho que a gente traça para a gente viver bem esse mundo. Portanto, as sociedades indígenas são sociedades do coletivo, são sociedades da abundância, são sociedades da igualdade, justamente porque não educam os filhos, e aí isso é a pedagogia, não educam os filhos para disputar uns contra os outros, mas educam os filhos para que eles colaborem uns com os outros e todo mundo tenha o suficiente para viver e viver bem. E se a gente oferece para as crianças outras narrativas, elas vão compondo essas narrativas até se sentirem plenas, completas. E, nesse sentido, a gente pode imaginar que a literatura tem um papel militante, né? Um papel de permitir que as crianças possam, aprendendo outras visões de mundo, elas possam se humanizar e possam crescer com pessoas mais tolerantes, mais respeitosas com a diversidade, e aí construir o país que nós todos queremos, né? Desejamos, em que tenha lugar para todo mundo, porque tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. É só a gente sair um pouquinho dessa cínica explicação que nos dão de que uns podem mais que outros, né? Que uns merecem ter mais que o outro, que uns, enfim, são melhores que os outros. Eu acredito muito na possibilidade de o nosso processo pedagógico, processo educacional brasileiro, ele mude e crie um olhar diferenciado, né? E seja uma pedagogia nascida na nossa própria terra, né? Na nossa própria origem, porque os povos indígenas têm essa pedagogia há 2000 anos. Olá, pessoal do Bem Viver. Eu sou Flávia Londres, da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Eu falo do Rio de Janeiro e eu venho convidar vocês para conhecerem um portal que a gente acabou de lançar, reunindo as memórias de todos os encontros nacionais de agroecologia, os ENAs, desde o primeiro ENA que aconteceu no Rio de Janeiro em 2002, há quase 20 anos. Lá, no endereço www.enagroecologia.org.br, você vai encontrar fotos, relatos, vídeos, painéis de facilitação gráfica e muitos outros registros desses encontros que foram verdadeiros marcos na história do movimento agroecológico brasileiro. Lá você vai poder também baixar os cadernos do 4º Encontro Nacional de Agroecologia, o 4º ENA, que aconteceu em 2018 em Belo Horizonte. São 7 cadernos contando todo o processo de mobilização que envolveu a realização do encontro. Não deixa de olhar www.enagroecologia.org.br. Obrigada, Flávia, e a todos vocês da Articulação Nacional de Agroecologia que estão sempre aqui com a gente no Bem Viver. Um abraço em nome de toda a nossa equipe. E você de casa que também participa de algum movimento social, tem alguma produção agroecológica de alimentos, a gente quer você aqui. Então manda sua saudação, é só deixar o vídeo nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. Agora a gente vai para o sertão de Alagoas conhecer um tesouro da pré-história, os sítios de pintura rupestre que ficam no assentamento Nova Esperança. Em parceria com o IFAM, os assentados estão transformando esses sítios em atração turística, uma iniciativa para preservar a memória e gerar renda para as 135 famílias que moram no local.
sertão de Alagoas, o município de Olho d'Água do Casado guarda paisagens exuberantes. Ali, o Rio São Francisco corre entre cânions, mas o lugar se destaca não só pela natureza. O homem também deixou marcas por lá, e agora essas pinturas de milhares de anos de idade são promessa de futuro para o assentamento Nova Esperança e as famílias que vivem ali desde 1998. Quando eu era pequena, eu ia para as cavernas brincar com os amigos, e ali a gente via as gravuras ali nas pedras, mas não sabia a riqueza que a gente tinha ao redor desse assentamento. Em 2019, o IPHAN começou a desenvolver um programa junto aos assentados, com o objetivo de preservar esse patrimônio. Nós fizemos um trabalho também de prospecção, de localização de novos sítios. Então, nós tínhamos inicialmente 14 sítios arqueológicos. Hoje o assentamento conta com 43 sítios. Tem uma recorrência muito grande de pinturas geométricas que representam desenhos que a arqueologia não consegue identificar, mas são geralmente círculos concêntricos, algumas formas geométricas que se repetem também em outros sítios da região, ali do Rio São Francisco. Alguns desenhos que representam figuras humanas, outros que representam figuras de animais e de plantas. Então, há essa diversidade. Os pesquisadores ainda sabem muito pouco sobre o povo que fez esses desenhos e o que eles significam. Por isso, a preservação é tão importante. E é aí que entra o trabalho de turismo comunitário fomentado pelo IPHAN, com cursos de formação de guias e de economia criativa. A ideia é envolver todos da comunidade na cadeia do turismo. É um trabalho diário. Eu estou passando, vejo alguém bordando, fazendo um crochê, por exemplo. Nossa, você faz crochê? Faço. Nós temos um projeto na comunidade. Enfim, a gente vai envolvendo aos poucos, né, para trazer para o grupo uma equipe que trabalhe coletivamente. Além da comercialização dos artesanatos e dos doces locais, os assentados planejam montar uma estrutura completa para receber turistas. Um restaurantezinho agroecológico com alimentação toda baseada aqui no assentamento, o alface, o feijão, a abóbora, a galinha, a carne também, toda daqui do assentamento. E estamos pensando sim no futuro a gente ter um local para as pessoas repousarem. Essa cadeia de hospedagem será de forma também onde as pessoas da comunidade possam ajeitar um quarto na sua casa, para a gente não degradar e sim fazer com que seja um turismo sustentável. O turismo comunitário é a aposta para combater um problema comum por lá, o êxodo. Para isso, a valorização das pinturas rupestres começa cedo. Então, os professores de todas as disciplinas têm feito um projeto interdisciplinar para que os alunos possam conhecer os sítios arqueológicos e a importância das pinturas rupestres, tanto na teoria quanto na prática. Isso é muito importante. Aí percebe-se que os jovens e as crianças já vão começando a dar valor à região, saber que a região ela tem uma riqueza, ela tem uma importância, ela tem algo de importante. É uma forma de agregar valor para que os nossos filhos não saiam do assentamento para procurar trabalho fora, e a gente fazer com que cada vez mais a gente tenha renda para todos dentro dessa área. Para agendar sua visita aos sítios arqueológicos do assentamento Nova Esperança, você pode entrar no Instagram do projeto, que é Trilha Ecológica. Então o usuário é @trilha_ecológica, e lá você vai encontrar um número de WhatsApp para agendar a sua data. E por aqui a gente encerra mais um Bem Viver. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito para você. Tem sugestão de pauta? Escreve pra gente no e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. E durante a semana, de segunda a sexta, você pode continuar com o Bem Viver na rádio. A programação completa está no site radiobrasildefato.com.br. Eu fico por aqui, gratidão pela tua audiência preciosa. Tchau!